Beleza, então, bora começar aqui, então. Queria, então, trazer uma palavra para vocês sobre amar ao próximo, que, na verdade, sempre é um assunto que eu acabo falando muito, porque é um assunto que toca muito meu coração, que, inclusive, eu aprendi muito, muito sobre amor ao próximo com o Gusta. Acho que isso é a pessoa que me abriu os olhos quanto a isso. Oi, Dé! Então, quem que foi o maior exemplo de amor que nós tivemos no mundo? Nós todos sabemos, né, dúvida para ninguém, que o maior exemplo de amor que nós tivemos foi Jesus, Jesus Cristo. No momento em que ele deu sua vida para que todos nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e para que a gente pudesse ter uma nova chance de vida e tudo mais. E então, a gente, sendo imitadores de Cristo, a gente tem que observar a caminhada de Jesus, certo? E como que a gente vai entender o que é amor ao próximo? Vamos olhar então a história de Jesus, beleza. Jesus teve lá os discípulos dele, e se a gente olhar exatamente como que foi para Jesus conhecer eles, se a gente olhar com os nossos olhos, a gente não reagiria das mesmas maneiras que Jesus teria reagido, né? Mas por quê? Por exemplo, alguém sabe aí como que Jesus conheceu Pedro e André? Qual foi a primeira coisa que ele falou? Jesus, quando viu os dois? Alguém aí? Pedro e André eram pescadores, são irmãos pescadores. E Jesus, quando conheceu eles, imagina assim, você chega num lugar e Deus colocou no seu coração que você precisa caminhar com aquelas pessoas. E você chega lá e tá um fudum de peixe. Mas Deus falou, cara, você precisa se aproximar daquelas pessoas e aquelas pessoas vão caminhar com você a partir de agora. E beleza, você tem que obedecer. Então, Jesus se aproximou de Pedro e André e ele não falou o seguinte: tô vendo aí que vocês são pescadores, então tome um banho primeiro, aí depois vocês vêm caminhar comigo. Não, foi siga-me, que eu vou ensinar vocês a pescar homens. Então, Jesus poderia muito bem se incomodar com várias outras coisas, com o cheiro deles. Por exemplo, João Batista. Jesus poderia ter se incomodado com algumas coisas que João Batista fazia que não era muito usual, não era muito normal, sabe? João Batista comia gafanhoto com mel silvestre, que era algo, tipo assim, bem esquisito. Não era do hábito, do cotidiano de todo mundo, assim, de comer, sabe? Ele vestia roupas muito diferentes, sabe? E Jesus poderia muito bem ter estranhado essas pessoas e ter se afastado delas, ao invés de ter se aproximado. Mateus, por exemplo, quando Jesus conheceu Mateus era um publicano. E a nossa geração agora, atual, tem um hábito muito grande, por exemplo, de odiar corrupção. Isso é ótimo, mas às vezes a gente acaba tendo um ranço com prefeitos, com políticos, certo? Mas por quê? Porque a gente já viu muito corrupção, então toda vez que a gente conhece um político, a gente acha que todo político é corrupto. E é natural que a gente já chegue odiando qualquer político. E assim era com os publicanos. Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos e muitos deles roubavam muito dinheiro. E então os publicanos eram um dos mais odiados. E Mateus era um desses mais odiados. E os publicanos eram esses que eram odiados por fariseus, por judeus. E Jesus era judeu. Jesus muito bem poderia falar assim: você é publicano igual todos esses outros, você vai me roubar igual todos esses outros, mas não. Jesus conheceu ele e falou: vamos almoçar comigo, você vai agora caminhar comigo, eu vou andar com você e a gente vai caminhar junto, né? E, sabe, Jesus teve contato com várias pessoas que erraram muito com ele.
Mas Jesus amou essas pessoas mesmo assim. Então, por exemplo, alguém sabe por que foi conhecido Tomé? Quero que vocês falem quem conhece, o porquê, por que Tomé ficou conhecido na Bíblia? Alguém sabe? Não vale o pastor falar. Alguém? Elô, Ana, Gabriel, Derek? Ninguém sabe? Ninguém quer chutar? Pelo que Tomé foi conhecido na Bíblia? Então vou falar para quem não sabe. Tomé caminhava também com Jesus, só que Tomé foi conhecido pelo simples fato de que quando Jesus chegou, depois de ter ressuscitado, Jesus veio e começou a anunciar para algumas pessoas que ele estava vivo. E as pessoas começaram a levar e falar, e alguns discípulos haviam já visto Jesus depois de ressuscitar. Só que Tomé, quando chegaram e falaram para ele, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Então, ele falou, eu só acredito, é aquela coisa assim, só acredito vendo. Só acredito botando a mão na ferida aqui, botando a mão para ver se Jesus ressuscitou mesmo, porque senão eu não acredito. E Jesus poderia muito bem ter se escandalizado e falado, não, meu Deus, ele me traiu, como assim? Ele acha que eu não sou poderoso o suficiente para ressuscitar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que é isso. Vou escolher uma pessoa aqui. Então, por exemplo, o Derek. O Derek joga futebol. Não sei se vocês sabem, mas acho que a maioria sabe que o Derek gosta muito de jogar futebol. Então, imagina o Derek treinou e falou assim, cara, a gente vai ter um campeonato mais difícil da nossa vida e eu vou treinar um monte para jogar nesse campeonato. Então, beleza, o Derek foi, treinou. Chegou nesse campeonato, o Derek tinha treinado tanto que ele fez 30 gols no campeonato, um jogo. Aí, o que acontece? Era um campeonato extremamente difícil, muito, muito, muito difícil. A probabilidade de eles ganhar era quase mínima. E daí chegou lá, eles ganharam. Aí o Derek, sei lá, depois à noite vai sair com a Elô. Aí ele chega lá e Elô, cara, você acredita que a gente ganhou? Aí a Elô chegou assim, vocês ganharam daquela equipe lá? Mano, eles são muito bons, até parece que você ganhou. Aí o Derek fala, não, eu ganhei e ainda fiz 30 gols. Aí eu, o quê? Aí ela vai ficar tipo assim, coitado. Acha mesmo que o Derek é bom o suficiente para fazer 30 gols num time que é super melhor que eles? Então, o que basicamente a Elo estaria fazendo? Ela estaria olhando para ele e falando assim, não, Derek não tem essa capacidade de fazer 30 gols. E foi a mesma coisa que Tomé fez para Jesus. Ele olhou assim, não, Jesus não tem poder suficiente para ressuscitar? Pensou? Nascer dos mortos novamente? Não, isso não faz sentido. Eu não acredito, eu só acredito se eu ver, se eu sentir, se eu ver realmente a cicatriz nas mãos de Jesus, porque eu vi ele morto, então eu não acredito, só vou acreditar se eu ver ele vivo de novo. Então Tomé, Jesus poderia ter se ofendido e ter falado assim, nossa, ele desacreditou de mim, por que eu vou querer abraçar esse cara, andar com esse cara? E cara, Jesus, ele é tão gracioso, ele é tão bondoso e manso que ele simplesmente ele exorta Tomé e ele fala, acho que é bem-aventurados que não viram e creram, não tenho certeza exatamente da frase, mas ele fala assim, cara, que bom é aqueles que não viram, não quiseram colocar as mãos nas minhas feridas, mas acreditaram que eu ressuscitei só porque reconheceram o poder que eu tenho em Deus. Entende? Então, Jesus poderia ter diminuído ele, poderia ter diminuído Pedro, André, João Batista. Jesus poderia, até mesmo porque, gente, Jesus também é Deus, sabe? Ele poderia deixar isso subir para a cabeça e simplesmente falar assim, eu sou rei mesmo, eu não tenho que ficar bajulando ninguém, sabe?
Pedro, por exemplo, Pedro era um cara de uma personalidade muito forte. E eu, por exemplo, eu particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande com gente de personalidade muito forte. Mas Jesus, mesmo lidando com ele, mesmo sabendo que Pedro tinha uma personalidade forte, que muitas vezes ele errava, Jesus amava tanto ele e que ele nunca chegava e falava assim, mano, esse cara, ele erra, eu não vou lá com esse cara, não. Não, pelo contrário. Ele ganhava intimidade com essa pessoa, ele amava essa pessoa e mostrava por meio do amor o que essa pessoa fazia de errado. Então, por exemplo, Jesus já havia falado várias e várias vezes, gente, eu vou morrer, eu não vou ficar aqui para sempre. Um dia eu vou morrer e o cordeiro vai morrer. E ele falou várias vezes que ele morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele falou várias vezes isso para os discípulos. Talvez não diretamente, mas ele falou. E os discípulos simplesmente falaram assim, não, você, mestre, você não vai morrer. Claro que não, né? E o que acontece? No dia em que Jesus é preso e Jesus é levado para ser crucificado, Pedro simplesmente cata uma espada e corta a orelha do sumo sacerdote. E falou, corre, Jesus, vamos correr, vamos correr, vamos correr. E, na verdade, não era isso que era o propósito de Jesus. O propósito não era fugir, porque Jesus queria mostrar uma coisa que era muito mais fundamental do que tentar salvar a própria vida, que era se sacrificar para que as pessoas conhecessem o amor. Então, Jesus sabia que ele poderia fazer o que parecia melhor para ele, que era fugir daquela dor que ele teria que passar, fugir daquela ansiedade que ele teria que passar, e ao invés de fugir daquilo, ele cedeu ao sacrifício. Então, naquele momento, o que ele fez? Ele foi lá, curou a orelha do sumo sacerdote, e ele se permitiu ser levado para se servir como sacrifício para que hoje todos nós pudéssemos ser libertos da escravidão, ser libertos do nosso pecado, ser libertos de nós mesmos, das nossas más intenções. Então, o que eu quero falar com tudo isso? Jesus, assim, não teve ninguém maior que Jesus para mostrar para nós o que é o amor ao próximo. Jesus amou todos esses discípulos, Jesus amou todas as pessoas pela qual ele passou na vida dele, e ele mostrou que, na verdade, amar ao próximo é muito mais do que você gostar de uma pessoa, sabe? É você reconhecer, essa pessoa, ela é diferente de mim, essa pessoa, ela vai errar, e vai errar comigo, por exemplo, mas eu não posso tirar essa pessoa da minha vida, porque é pelo a minha demonstração de amor que essa pessoa vai conhecer o que é amor de Cristo. Porque primeiro nós fomos amados, e é por isso que nós amamos como consequência de ter sido amado primeiro. Entende? E como imitadores de Cristo, a gente precisa entender que às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Porque o sacrifício, gente, que Jesus fez por nós, para que a gente tivesse uma vida tão maravilhosa como a gente tem hoje, o sacrifício dele não tem coisa que pague, sabe? Foi uma coisa tão graciosa, tão extraordinária, que a gente não consegue nem entender, nem imaginar o quão grande isso foi, sabe? E então, assim, e não é fácil, sabe? Amar as pessoas que são diferentes da gente não é fácil, nunca vai ser fácil. Só que conforme a gente começa a obedecer o Espírito Santo, conforme a gente tenta aprender mais da palavra e se envolver mais com Cristo, a gente entende mais como foi a caminhada. A gente consegue visualizar e enxergar como Jesus via as coisas. Então, Jesus tinha um jeito diferente de olhar para os discípulos. Ele sabia que ele não podia olhar pelos defeitos dele e julgar eles. Ele sabia muito bem que ele deveria amar essas pessoas e que ele deveria ser o exemplo de amor na vida dessas pessoas. Então, por exemplo, na minha vida, eu já errei várias vezes achando que
que essas pessoas, várias pessoas, por serem diferentes de mim, eu acabava simplesmente falando mal, odiando certas pessoas, sendo que, na verdade, não estava sendo nem justo com elas, sabe? Por exemplo, tinha uma menina que eu estudava que acho que, se não me engano, acho que ela tinha 2 meninas na minha sala quando eu estudava no Santa Cruz, né, no Santa Cruz, que eram evangélicas. E uma dessas falava muito heresias. E eu lembro que eu me escandalizava com isso. Onde já se viu, meu Deus do céu? E eu reclamava, e às vezes eu até ficava pecando em pensamento, porque eu me irritava muito, mas não pelo fato dela estar falando exatamente coisa errada. Eu simplesmente permitia eu ficar, deixar as pessoas falarem mal dela e absorver tudo aquilo, sabe? Então, na nossa vida cotidiana, ó, pensa na vida de vocês. A gente muitas vezes vai ser tentado a odiar pessoas e depois chegar na igreja e pregar sobre amor. Falar que Jesus amou o mundo e falar que a gente tem que amar o próximo, mas às vezes quando um amigo chega para você e fala assim, miga do céu, você não sabe a fofoca que eu tenho para te contar da fulana. Nossa, não sabe o que a fulana aconteceu. Aí você, o que foi? A partir do momento que você começa a fofocar, você não tá amando a pessoa com que isso aconteceu, você não sabe, você não conhece a vida dela exatamente para saber o que ela tem passado, como que é, sabe? Se nem Jesus julgou uma mulher adúltera, quem somos nós para julgar uma pessoa que a gente nem conhece, nem convive todos os dias, entende? Então, assim, a gente tem o dever de amar as pessoas, sabe? E isso no começo vai parecer difícil. A gente tem muitas maneiras de amar essas pessoas. No começo vai sim parecer difícil, só que quanto mais você vai aumentando o seu tempo com Deus, sabe? Quanto mais você ora, você se coloca na presença de Deus, a gente começa a entender que Jesus tem planos perfeitos para nós. E uma das coisas mais perfeitas que está no plano de Deus para nós é amar o próximo. E, gente, uma das coisas, assim, maiores da Bíblia é amor ao próximo. Lá em 1 Coríntios 13, ele fala sobre várias coisas sobre amor. Então, ele fala, eu posso doar tudo que eu tenho, eu posso dar tudo para os pobres, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso fazer tudo, que se eu não amar as pessoas de verdade, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E ele fala assim, restam essas 3 coisas: fé, esperança e amor. E a maior das 3 é amor. Então, amor nas nossas vidas tem que estar muito, muito maior do que a fé, por exemplo, e a esperança. Acima de tudo, a nossa prioridade tem que ser amar as pessoas. E, gente, a Bíblia inteira, ela gira em torno dos 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. E se você ama a Deus, você obedece a Deus, consequentemente, você obedece ao próximo. Se você obedece o próximo, você não o cobiça, você não mata, você não maltrata, você não mata, você não rouba. Se você ama o seu irmão com todo o seu coração, você não fala mal de ninguém. Você não fala de ninguém pelas costas, você é sincero, você é manso, sabe? A gente trata as pessoas com mansidão e com carinho, porque é como Deus nos trata de início. Então, Deus nos dá liberdade de escolha, mas acima de tudo, Ele mostra pra gente, exortando com carinho e com cuidado, qual que é o caminho certo que a gente deve seguir. E a partir do momento que a gente tem mais um conhecimento, por mais que nossos amigos façam coisas erradas, a gente precisa falar com amor e carinho, entendeu? Porque, gente, Deus nunca tentou enfiar nenhuma informação goela abaixo na gente. Jamais. Jesus sempre com a igreja, ele sempre mostrou as coisas com amor. E nós precisamos amar o mundo assim como Jesus amou a gente. E inclusive fazendo sacrifícios, deixando de fazer nossa vontade para poder demonstrar amor e tudo mais. Então, assim, o que eu queria que vocês entendessem hoje
Às vezes a gente não gosta de certas pessoas. Às vezes a gente se irrita com certas pessoas que, que têm personalidade muito forte, que têm pensamentos muito diferentes que os nossos. Só que a gente precisa amá-las acima de tudo, porque Jesus amou a gente primeiro, tá? E às vezes a gente tem que se sacrificar, deixar de fazer as coisas que a gente gosta, que a gente quer, as coisas do nosso próprio prazer, para que a gente possa estar amando de verdade essas pessoas, tá? Então, vocês preferem que a gente faça igual daquela outra vez que eu dei palavra para vocês, de vocês conversarem entre si, a dar 5 minutos vocês conversam sobre coisas que vocês poderiam melhorar, de amar uns aos outros, amar ao próximo, ou vocês preferem que eu vou perguntando um por um e vocês falam agora mesmo? Vocês preferem conversar entre vocês ou já falar agora? Daí eu faço a pergunta de novo, dou um tempinho pra vocês pensarem e daí a gente fala. Eu acho que falar agora. Falar agora? Então tá bom. Não o quê, Gabriel? Eles nunca querem, por isso que eu acho que tem que ser agora. Tá bom, tá. Então, beleza. Eu vou começar dando um exemplo meu, e daí eu vou chamar um por um, e daí vocês vão falando, tá? Então, assim, por exemplo, eu. Uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar para amar ao próximo, para amar outras pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes alguém chega. Eu sou legal, a pessoa chega para mim e fala assim: Nossa, você não sabe o que aconteceu com a fulana. Minha orelha, minha língua coça já para perguntar o que foi. Nossa, o que aconteceu, menina? Eu sou dessas, eu tenho vontade, às vezes, de saber sobre as coisas, de falar sobre as coisas, só que eu não tenho autoridade para isso. Não convém a mim falar sobre a vida das outras pessoas. E às vezes isso me impede de amar o próximo. Isso e também o fato de julgar sem conhecer. Às vezes eu olho para uma pessoa, eu tenho uma impressão, e às vezes eu já fico assim, nossa, tudo que a pessoa fala me irrita. E daí que eu começo a fazer? Às vezes eu começo a falar mal dela pelas costas, começo a falar mal dela para um monte de gente, e eu nunca nem conversei com essa pessoa, ou nem tenho intimidade com essa pessoa, para poder, às vezes, até exortar ela de algum erro que ela faz, entende? Então, né, ou corrigir ela, né? Eu não tenho direito nenhum de corrigir ela, não tenho intimidade para isso, então não faz sentido eu ficar falando pelas costas dela, né? Então, isso é algo, são duas coisas que eu tento melhorar, que eu tô aos poucos aprendendo, levando uns murrão de Deus para aprender, mas a gente vai aprendendo assim, né? Então, acho que eu vou. Você quer deixar para falar por último, Gusta? Eu quero falar agora já. Você é a pastora da noite. Você que Eu sou pastora. Ui. Então, tá, então eu vou deixar o Gusta por último. Amor, você quer falar? Você, acho que você precisa melhorar em alguma coisa para amar o próximo. Eu acho que falta em mim um pouco mais de consistência, sabe? Então, por exemplo, eu conheci a Elo agora. Às vezes me falta aquela vontade de saber mais quem é Elo, sabe? Então, me falta um pouco disso, sabe? De conhecer mais quem é a pessoa, quem ela foi, quem ela é, qual é o sonho dessa pessoa, que eu posso estar ajudando ela, sabe? Então, estou Uhum. exercitando isso em mim, sabe? Que a gente é muito imediatista, né? Então, a gente, oi, tal, tudo bem, legal, tchau, sabe? Me falta um pouco disso, tanto é que meu pai, antes de eu ir para a faculdade, ele já falava, você não leva ele para engenheiro porque você não vai conversar com as pessoas. Hum, Acho que é isso. beleza. Vou pela ordem que tá aqui, tá, gente? Então, Elô, o que você acha que você tem que melhorar para amar melhor as pessoas? Oi.
não estamos te ouvindo. Se você tiver com problema no microfone, escreve no chat para a gente saber. Fazer o seguinte, Elô, se você não está conseguindo abrir seu microfone, você escreve no chat, daí eu vou prosseguindo aqui, daí você escreve no chat, tá? A resposta. Então, Ana Luísa, o que você acha que você pode melhorar para amar melhor as pessoas? Ana Luísa. Ela escreveu, mano. Ela falou que falta paciência no geral para ela. Ai, desculpa, Ana. Eu achei que era a Elô que tinha escrito isso. E a Elô falta responder também. Então, gente, eu prefiro que vocês abram o microfone e falem, tá? Mas se realmente não tiverem como, pode escrever no chat mesmo. Gabriel, o que você acha que você precisa melhorar para amar as pessoas? E a juventude está faltando paciência, então, hein? Todo mundo precisando de paciência. Derek? Então, eu não sei como. Dá pra me ouvir? Aham. Tá, eu não sei como que. Eu não sei, tipo, o nome no geral, assim, mas, tipo, eu não posso olhar pra uma pessoa e pensar assim, cara, essa pessoa eu acho que eu não vou gostar de conversar com ela, gostar de fazer amizade com ela. Mas, tipo, muitas vezes aconteceu isso e depois, por algum motivo, eu comecei a conversar com a pessoa, eu comecei a gostar muito dela, ou seja, tipo, é, eu não sei como que eu falo a palavra no geral, assim, mas tipo isso, falta Uhum. ter, tipo, confiança, assim, confiar na pessoa, sabe? Tipo, não achar que é isso e ter certeza disso. Tipo isso. Aham. Beleza. Débora, Gusta? Ó, Elo respondeu aqui. Acho que preciso parar de julgar as pessoas por coisas que me contam delas. Elo, tamo junto. Pode falar, Gusta. É a Débora. Estava pensando enquanto vocês falavam e a Ashley falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas com temperamento forte. Eu também. É algo que eu sempre tenho que parar e pensar assim, não, às vezes a pessoa falou com esse tom, desse jeito, porque ela é acostumada a falar assim, eu que sou melindrosa demais, que me importa demais, né? Então eu acho que muitas vezes eu preciso compreender mais, que às vezes as pessoas são duras porque tiveram uma educação assim, com muita rigidez, né? Os pais falam de um jeito mais ríspido, né? E tentar entender o outro, como o outro foi educado, né? Então, eu acho que, porque muitas vezes eu olho assim e penso, nossa, mas eu não precisava escutar isso, não precisa falar nesse tom, né? Acho que sempre a gente, enquanto cristãos, a gente tem que compreender o outro, né? Porque é sempre a gente que, infelizmente ou felizmente, né? Já que nós temos o Senhor, a nossa parte é que cede, né? A outra face é a gente que dá. Então, eu acho que isso a gente que quer viver uma vida cristã sincera, a gente tem que ser sincero, né? Não é fácil, de fato. Você sabendo que muitas vezes, do seu ponto de vista, você está certo, e mesmo assim você tem que abaixar, né? E tentar resolver a situação cedendo, né? Acho que isso que, para mim, é o mais difícil. Para mim, a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quando a Bíblia fala de nos amar, está falando de um cuidado com a vida, certo? E não de uma vaidade. A vaidade faz com que a gente busque benefício próprio e não benefício coletivo, que é o contrário que o cristianismo ensina. Então, a grande dificuldade é quando eu me coloco à frente das pessoas.
e não quando eu amo as pessoas como eu me amo. É diferente. Percebe as duas coisas? Então, a minha luta, que eu acredito que é a luta de todo mundo aqui, é com relação à tentação de, de não amar o irmão como você se ama, mas de querer primeiro se beneficiar para depois beneficiar o irmão. Quando, na verdade, o ensino é para que a gente se beneficie juntos. Uhum. O amor do pai. Então, é uma evolução, uma progressão, é uma maturidade que nós vamos alcançando no decorrer da caminhada, da jornada. Né? Essa é a minha dificuldade, acredito que é a dificuldade do ser humano. Né? Então, a gente tem um discurso e daqui a pouco nós somos provados nesse discurso. Eu acho que é esse. Eu acho massa o que o Gustavo falou, porque é uma dificuldade minha também. Eu me considerava uma pessoa muito egoísta. Né? Assim, às vezes não, a maioria das vezes, me colocava na frente de tudo, assim, das pessoas. Né? Se a gente for procurar o significado de egoísmo, é exatamente isso, né? Pensar em si mesmo primeiro e depois no próximo. E é o contrário do amor. O amor é pensar no próximo e depois em si mesmo. Então, para mim, o melhor exemplo disso é o ladrão do lado de Jesus lá. Né? No final da vida. Pode falar, Gus, pode falar. Bom, então, quando você se ama em detrimento do próximo, é um problema. Quando você ama o próximo como você ama a si mesmo, no sentido do cuidado, aí a gente faz o que é bíblico. Exatamente. Eu lembro uma vez lá no Papar, uma pregadora, pedagoga, não lembro agora. Ela falou: quem sabe o que é amor? O que significa amor para você? Aí todo mundo falou, mas Augusta falou para mim a melhor definição, em uma palavra: sacrifício. E é exatamente isso, né? Sacrificar pelas pessoas, exatamente o que a Débora falou, né? Às vezes, pessoas com temperamento forte, a gente sacrificar cedendo é muito difícil, né? Então, várias vezes na minha vida, eu tive essa dificuldade, igual a Débora teve. Só que a gente tem que ceder, né? Eu acho que o nosso papel é ceder, mas não é fácil. Mas eu acho que é isso que exatamente que a gente tem que fazer. É, gente, e assim, por exemplo, tem muita coisa que a gente só aprende mesmo com a relação, né? Eu falo o tempo todo pro Caio brincando assim que eu sou namorada dele para testar a paciência dele, para provar a paciência, né? Mas a gente precisa dessa relação com os outros, porque a gente só vai aprender a parar de se irar com algumas coisas se a gente ter sempre contato com essa coisa, né? A gente só vai aprender a parar de odiar certa pessoa se a gente começar a conviver com ela. A gente só vai aprender a se acostumar com pessoas de temperamento forte se a gente conviver com elas. Então, não tem como a gente simplesmente apagar esse ódio, esse sentimento, se a gente não mudar a nossa trajetória, né? E entre lá que a gente estava falando sobre paciência, né, tudo mais, a gente também tem que amar nossa família, tá? Então, esse amor ao próximo não é apenas aos nossos amigos lá de fora, mas também dentro de casa, né? A gente sempre tem aqui que melhorar. Por exemplo, na minha relação familiar, eu sempre estou tentando melhorar também. Então, às vezes até a minha relação com o meu irmão, que eu admito que eu erro bastante, mas a gente sempre tem que estar tentando melhorar, sabe? E eu falo isso para vocês porque às vezes a gente olha, por exemplo, você olha assim, um líder da igreja, o líder da igreja é perfeito, ele não faz nada de errado. Não, gente. Eu erro, assim como o Caio erra, a Débora, a Augusta, e nós todos estamos aqui não só para ensinar vocês, a gente também aprende com vocês, a gente também aprende com a relação com vocês, entende? Então, todos nós nunca vamos parar de aprender enquanto a gente não morrer. Não tem outra opção. A gente sempre vai ter que estar em constante aprendizado e a gente vai aprendendo
conforme a gente vai amando as pessoas, conforme a gente vai se sacrificando pelas pessoas, entendeu? Então, acho que é isso daí. Igor, você quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Caio? Gente, se vocês quiserem falar também, os adolescentes, sei que vocês adoram falar. Aqui em casa é um teste de paciência, eles não têm noção. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de coisa sujeira, bagunça. Eu não gosto, cara. Eu aprendi isso em Camporão, não gosto. E meu pai e meu irmão, misericórdia. É roupa em cima da pia, tudo é bagunça para eles. Aí sabe o que eu faço? Eu paro, respiro, conto até 1, 2, 3 e continuo e falo, ó, por favor, tem como colocar ali? Ou eu mesmo vou lá e coloco, sabe? Então, acho que primeiro a gente tem que agir com amor, primeiramente, respirar, às vezes você tá naquele, né, quase para falar um palavrão, respira, conta até 3 e continua. Então, a família é um teste de paciência mesmo. Então, o que você faz na sua casa, você vai fazer lá fora. Então, a partir do momento que eu tive essa consciência, parar, respirar, né, saber, entender a minha vida, meus amigos, meus relacionamentos mudaram, me melhoraram bastante, começando dentro de casa. Né? Isso aí, Gusta, quer falar uma coisa? Débora? Tudo certo, perfeito. Então tá tudo certo, então. Vamos ter um momentinho de oração. Sejam aí orando vocês também, tá? Na casa de vocês. Ah, pode falar, Derek. Uma coisa que eu esqueci de falar é, tipo, que, por exemplo, eu vi que tal pessoa fez tal coisa, tipo, cometeu um ato lá, e não é por isso que eu já, tipo, não posso começar, tipo, a conversar com ela, tipo, eu vi que ela fez uma coisa, pronto, fez isso, eu já acho que ela é de tal jeito que eu não vou gostar dessa pessoa, tipo, julgar a pessoa por algo que ela fez, sem saber como ela realmente é. Ela pode ter feito isso com outra intenção, sabe? Tipo, conhecer mais a pessoa pra saber se realmente é uma pessoa boa ou não, sabe? Tipo isso, eu esqueci de comentar. É isso aí, a gente não pode simplesmente julgar, até mesmo porque o único que conhece os corações de cada pessoa é Deus, né? Deus e ela mesma. Então, nós não somos ninguém para simplesmente chegar e falar eu acho e sair falando coisas só pelo que a gente acha. Então, vamos estar orando aqui agora. Alguém mais quer falar alguma coisa? Diga agora, o cálice para sempre. Ninguém? Então eu vou orar, tá? Senhor, meu Deus, ó Pai, muito obrigado por esse momento, Deus. Muito obrigado por esse momento em que a gente está falando sobre amor ao próximo, Pai, porque sabemos que o maior exemplo de amor ao próximo foi o Senhor dar seu único filho por nós, Pai. Para que hoje a gente possa estar aqui errando e aprendendo e querendo entregar nossas vidas ao Senhor, Pai, porque o Senhor foi gracioso conosco, Pai. Te agradecemos, Deus, que cada um possa estar em suas casas refletindo sobre como a gente pode melhorar, como a gente pode estar amando mais ao próximo, Deus, para que a gente possa te agradar cada vez mais, Deus, que a gente possa entender quais que são as vontades do seu coração e assim realizar os teus planos aqui na terra, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Pessoal, quem que tiver afim, daqui 15 minutinhos nós estaremos com o PG dos Jovens, beleza? Também aqui no Meet. Tamo E junto. foi bom demais, viu, Ashley? Foi bom, galera. E tamo junto. Põe isso aí no drive para mim depois. Beleza. Beijos e com Deus. Beijo. Abraços virtuais.